Bom dia, pessoal. Sejamos, então, todos bem-vindos para mais uma reunião de troca de experiências, de aprendizado. Vamos, então, pedindo ao nosso Mestre Jesus e a companhia dos nossos irmãos espirituais que nos abençoem nesse projeto, que nos intuem, que nos apoiam, para que a gente possa, nessa jornada, ter o aprendizado necessário e que esse aprendizado realmente a gente consiga colocar em prática nas nossas casas, discutindo os assuntos, abordando de forma equilibrada, para que todos na nossa jornada possamos ser multiplicadores fiéis da doutrina dos Espíritos e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então pedimos ao nosso Mestre nesse momento que a sua luz ilumine as nossas mentes, abençoe os nossos corações, para o entendimento correto e o aprendizado correto. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Marcos. Um segundo que eu vou fechar a porta aqui. Muito bem. Bom, amigos, bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um trabalho. É, essa reunião de hoje, ela vai ser uma continuidade do que nós conversamos, né, no mês passado, também sobre o livro Paulo Estevam, e que falava da importância da iluminação espiritual. Hoje o tema é a iluminação espiritual e a caridade. Eu tive que ouvir a reunião de novo que a gente fez, né, para a gente poder encadear o tema, e foi realmente muito gostoso de ouvir a reunião e a contribuição de cada um. Foi uma reunião que teve bastante emoção também, né? Foi muito, muito interessante. Eu me senti feliz ao rever a reunião, e aí os pensamentos vão surgindo e vai compondo as coisas. É como se fosse uma continuidade, né? A gente sente a ação também da orientação dos espíritos para um direcionamento lógico das coisas. Então, a gente trouxe novamente aí uma sequência lógica interessante. Eu acho que vocês vão gostar. E antes de iniciar, entretanto, eu queria falar um pouquinho. Eu não sei se o seu Ayrton entrou hoje na reunião, né? Mas o centro espírita dele fez um convite, né, para a gente. Nós fomos lá fazer um trabalho, e é o Amor e Paz, lá em Moema. Eu não conheci o centro, não conheço muitos centros lá em Moema, mas o que eu queria colocar é que como é interessante esse processo, em especial do Projeto Centro Espírita, a alegria que a gente sentiu lá. E chegando lá, tinham várias pessoas que participavam do projeto e a gente não conhecia, e a gente viu, né, o quanto esse tipo de reunião, onde a gente discute as coisas da casa, são importantes, e como a gente cria laços, né? Então, era o aniversário da casa, e a gente foi ajudar lá a fazer o trabalho, então foi muito gostoso. Queria agradecer, ele não está aqui, mas depois eu vou agradecer ele novamente. Ele Muito bem. entrou agora, tá? Ele entrou. Ah, E que ótimo. Isso aí. Estou falando aqui da visita que a gente fez lá na casa, e uma casa muito gostosa. Era a comemoração do aniversário lá do Centro Amor e Paz. Muito bem. Então, deixar minha gratidão ao carinho recebido lá e dos laços que a gente tem criado, né? Muito bom. Então, então nós vamos aqui dar início ao trabalho. Eu vou apresentar aqui os slides para a gente começar. Muito bem. Acho que vocês já devem estar vendo. E o tema de hoje é a iluminação espiritual e a caridade. 11 de maio.
Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação, porque foi importante para mim recapitular aquilo para a gente pegar o fio da meada e continuar, mas vai ser uma coisa bem rapidinho. Então, nessa reunião, nós tínhamos perguntado o que era iluminação espiritual e as pessoas todas se colocaram, foi muito interessante, falando, né, dessa questão do reino de Deus dentro da gente, a gente descobrir isso, desenvolvendo, né, a nossa potência que está em germes, são sementes que estão lá, que precisam germinar. Aí nós falamos do seminário que a gente fez pela infância, né, foi o seminário online, a semeadura prossegue, na época da pandemia, e nesse seminário tem 2 pontos importantes sobre caráter especial da evangelização, que serve para todos nós dos estudos espíritas, falando que você tem 2 momentos, você tem o momento de compreender as ideias, né? Então você tem que compreender o texto, compreender o que está ali, a lógica, isso é um trabalho cerebral. E depois você tem o segundo passo, que é o mais difícil, que é a vivência das ideias espíritas no campo do sentimento. Então, esse é o trabalho nosso na evangelização, né? A gente colocou isso também para os estudos espíritas, num contraponto à questão da gente achar que basta você estudar a doutrina e saber toda a filosofia ou toda a ciência. Isso não é o bastante, não é a missão nossa não é só essa. E tem que estar claro qual é a nossa missão. E é por isso que a gente coloca isso, para a gente não se iludir achando que só o trabalho intelectual é o que corresponde à realidade. Senão a gente acha que o objetivo nosso ao evangelizar é que a criança saiba o livro dos Espíritos do início ao fim. E não é esse o objetivo. Né? Ele é mais amplo, ele também é conhecido. E aí nós trouxemos essa lógica aqui, que é interessante, onde a gente fala a nossa meta é a perfeição, quer dizer, é desenvolver o reino, né, dentro da gente, etc. Perfeição é desenvolvimento de virtudes, vamos guardar isso, e eliminação de vícios. Aí a gente conhece as verdades a gente traz para o nosso, no item 2, né? No conhecimento de nós mesmos, e no item 3, a gente faz a nossa transformação. Então, esse é um círculo virtuoso, onde a gente, depois que faz uma rodada nesse ciclo, a gente não para, porque eu conheço mais verdades, eu aprendo mais coisas, ou eu aprimoro o conhecimento que eu acho que eu já sei todo, mas eu não sei, e a gente vai, né? Por isso que o Sócrates falava, eu só sei que nada sei, né? Prosseguindo, aí eu paro aqui nesse transformar-se moralmente, né? Ação do bem. Isso aqui é o ponto que a gente quer parar. Ele diz lá, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aí a gente pergunta, qual é a maior verdade que Deus envia para a Terra? Que ele continua enviando. Ele enviou e continua enviando. Agora é com vocês. Qual é a maior verdade? Oi, Leila, pode falar. Muito bom dia a todos. Acredito que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acredito que é essa. Perfeito, Leila. Então, vamos lá. E um deles, doutor da lei, quer dizer, olha que interessante, os cultos, os intelectuais, né? Eles se aproximam para entender essa história. Isso acontece no Espiritismo também. Temos também os doutores da lei no Espiritismo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou tentar traduzir com o meu jeito de interpretar. É assim: meus filhos da terra, eu enviei um monte de gente para ensinar a lei. Missionários diversos na China, na Índia, no Egito, Sócrates e etc. Tudo que foi falado, tudo que está na Bíblia, no Evangelho, se resume nisso aqui. Toda a lei e todos os profetas. Então, essa é a grande verdade. E quando a gente olha o amor em si, ele é a virtude por excelência. Ele é a união de todas as virtudes. Não se tem paciência se não tem amor. Não se tem humildade se não tem amor. Não se tem compreensão se não tem amor. Todas as virtudes dependem. Então, a lei é uma coisa, é simples no entendimento do que é e complexo na sua vivência.
né? Então, isso aqui é interessante. A gente, então, viu esse ciclo passar, né, do ciclo virtuoso, e aí a gente vai trabalhar esse entendimento do amor, e a gente vai ver o seguinte. A primeira a gente falou, conhecer as verdades. Qual é a maior verdade? O amor. Quando você conhece a si mesmo, você avalia o amor que você está vivenciando, né? Se você foi orgulhoso, se você maltratou alguém, você começa a conhecer você baseado na régua do amor. É a nossa referência. E quando a gente olha esse processo, o amor está no processo de iluminação espiritual. Conhecer as verdades, conhecer a si mesmo e transformar-se moralmente. O amor está no processo. Então, se o amor está no processo, nós precisamos avaliá-lo dentro do centro espírita, né? Mas nós vamos prosseguir aqui. Mas, e a caridade? Porque o tema de hoje não é a iluminação espiritual e o amor. É a iluminação espiritual e a caridade. Onde é que ela entra aqui, né? A caridade, a gente não diz, é o amor em ação. Então, a caridade é a expressão do sentimento que está lá na pessoa. Se ela não tem esse sentimento, a caridade também não aparece. É um sentimento, o amor. E a caridade são as obras que a gente realiza, né? Vamos seguindo. E a gente lembra de Paulo, e eu vou ser breve aqui, porque o objetivo não é explorar essa passagem. Ainda, vou pedir para a Samanta ler para a gente. Botar a Samanta para trabalhar. Vamos lá. Eu leio ou eu canto? Pode, fique à vontade. Então vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Comenta um pouquinho para a gente, Samanta. É interessante, né, que aqui eu acho que fica muito claro para a gente, né, o amor em exercício, em que sentido? O amor como propulsor, né, da caridade, porque a gente pode fazer favores para as pessoas, mas e o que diferencia o favor da caridade é o amor. Se naquele ato que você entrega algo, né, não tiver revestido de amor, você fez um favor. Muitas vezes na caridade a gente faz um favor a nós mesmos, doando aquilo que está enchendo o armário, né, que está atrapalhando, então fazemos um favor a nós mesmos, ou fazemos um favor ao outro, mas o que diferencia o favor da caridade é o que vai habitar o nosso coração naquele momento, que se habitar o amor, então existe caridade. Senão a gente está fazendo um favor, está, né, ajudando de alguma outra forma, mas não está praticando a caridade, né? A essência, o carimbo da caridade é o sentimento de amor. Legal. Ô, Isabel, pode falar. Complementando, fico pensando também no oposto, né? O ermitão, aquela pessoa que é conectada com a natureza, com o alto, com Deus, vive retirado da sociedade, também não se complementa, né? Não fecha o ciclo. Ele tem toda aquela adoração, admiração, mas ele não deixa manifestar através das ações dele no contato com a natureza, no contato com as pessoas, com a humanidade. Eu acho que é um exemplo também. Sim, muito bom. Oi, Eduardo, pode falar. Bom dia a todos. Eu já falei isso aqui uma vez, mas não custa falar de novo. Essa carta é a carta 13 de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta, no capítulo 13. No capítulo 12, ele elenca todas as virtudes dos povos daquelas regiões da Grécia. Então, ele sai enaltecendo muitas das virtudes que eles têm, como o dom das profecias, conhecimento e uma série de outras coisas. Mas aí, nessa carta 13, ele exalta a caridade,
justamente dizendo que, sem nenhum prejuízo para todas as virtudes que nós temos, se nós não tivermos a caridade, de nada adianta. Obrigado. Legal, Eduardo. Muito bom. E aqui eu destaco um pedaço, gente. Olha só. Quando um cristão estava lá naquele clima de devoção, de entrega, de sacrifício pelo Cristo, a maior honra dele era ser chamado para os circos. Às vezes, quando alguém escapava e não era chamado para o circo, a pessoa ficava triste e ficava pensando, por que o Senhor não me acha digno do testemunho ainda? Gente, olha o pensamento do cara. Ele estava triste porque não foi levado para as feras. Era esse o pensamento. Então, o Paulo pega isso, que vamos dizer assim, é a ambição máxima do cristão, e diz, se não tiver caridade, nem que você queime o seu corpo no circo, vai ter valido. É preciso o sentimento. Isso aqui é maravilhoso, gente. É muito legal. Até se a pessoa distribui todos os bens, ela, não, eu vou dar tudo para os pobres e fica sem nada, se não tiver caridade. Aí a gente lembra, que a gente já trabalhou aqui várias vezes, né? O irmão Jacó, o livro Voltei, em que era um trabalhador, né, diretor da FEB, da Federação Espírita Brasileira, fantástica a dedicação dele. Acordava às 5 da manhã, ia para a FEB, fazia receita, aí depois ia para o seu trabalho profissional, chegava às 5 da tarde, voltava para a FEB, continuava os trabalhos, fazia visita aos morros, fazia muita coisa, muita coisa. E aí, quando ele chega no plano espiritual, né, a surpresa dele é que ele está sem luz. Ah, quer dizer então que ele era o espírito inferior, foi para um umbral? Não. Ele foi recebido por ninguém menos que Bezerra de Menezes. Gente, né, ser recebido por Bezerra de Menezes não é qualquer coisa. Mas a vergonha dele era que na cidade onde ele estava, ele era o único apagadinho, que tinha acabado de chegar e não tinha ainda trabalhado essa questão. E por que isso? E aí no livro ele explora muito isso, ele foi muito generoso conosco e muito humilde, porque ele teve que se humilhar para mostrar o que ele errou. E ele diz lá, né, que ele não tinha, ele era áspero, ríspido, voluntarioso, ele coloca um monte de coisas. E a maneira como ele lidava com as coisas, era o jeito que ele fazia, em casa, no trabalho. E aí eu fico pensando em mim, né, gente? Eu não sei vocês, mas as nossas intemperanças, as nossas dificuldades, né? Como nós estamos, e se a gente vai fazer essa transição com esse sentimento do amor dentro da gente. E é disso que nós estamos querendo trabalhar. Prosseguindo, Samantha, pode prosseguir? Vamos lá. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Comenta aí, Samantha. O interessante é que, para a gente não dar de desentendido, ele falou o que era e depois ele falou que não é. A gente não se enganar. Então, ele fala o que é, né? Então, ela é, mas ela não é invejosa, não é. Ele diz tudo que também não é, para a gente ter muito bem a noção de caridade, não escapar nada, né? Então, ele fala lá da importância, que ele diz o que ela não é, o que ela é, e aí ele traz, né, que eu acho que é bem difícil, né, a gente fala, né, a questão do tudo, né? Então, é tudo crer, tudo espera, tudo suporta. Não é se alguma coisa suporta, alguma coisa sofre, não, é tudo sofre, tudo que, né? E essa palavra, ela intensifica, porque ela vai diferenciar e vai definir a caridade, né? Então, ela tudo suporta. E é difícil isso, né? Esse referencial de tudo, mas a espiritualidade é assim, né? E aí ela coloca as virtudes e coloca dentre delas a caridade, que é o amor, né? Que a gente está falando em exercício.
porque também a fé e a esperança, elas vão estar ligadas a isso, né? Se não tiver o amor, a base da fé é o amor, a esperança, né? Então, coloca aí a importância da caridade e do nosso encontro de hoje. Bacana. Muito bom, Samantha. Foi aqui que eu quase me perdi. Quando puxei o fio da fé e da esperança, eu falei assim, não, vou parar de puxar esse fio aqui, porque tem muito mais coisa. Mas, obrigado, Samantha, que você leu bem devagarzinho e foi muito bom. E a gente quer destacar essa parte, a Samantha falou do tudo suporta, né? Aí a gente vê aqui, olha, nem se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Trazendo para o centro espírita. É assim? Eu queria que o nosso querido Paulo comentasse isso. Você está de brincadeira, né? Não, mas infelizmente não é, porque eu acho que somos individualidades, temos todos nós as nossas bagagens espirituais e gostamos de ver o nosso entendimento sempre colocado em prática. Então é aí que a coisa às vezes pega um pouco. A dificuldade da gente aceitar, principalmente quando alguém nos orienta quanto a algum erro que nós estamos cometendo, né? Então acho que é isso que a coisa acaba ficando um pouco mais difícil. Samantha colocou muito bem, a palavra tudo, ela faz toda a diferença. E uma outra passagem do apóstolo aí é quando ele diz assim, a tudo dai graças. E eu falo sempre isso para os nossos tarefeiros, né? Falei, gente, nós temos que ser muito gratos quando um de nós chama a atenção do outro para alguma coisa que nós estamos fazendo errado. Nós temos que ter humildade de nos calar quando alguém percebe que nós estamos falando besteira e nos chama a atenção. Mas realmente é difícil. É difícil porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso egocentrismo, na verdade, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo, tenho certeza. Esse projeto aqui ajuda muito nesse sentido. Legal, Paulo. E é bem interessante essa questão, né? Quando você falou que tudo dá graças, né? Porque é melhor que a gente seja chamado a atenção por alguém encarnado do que a gente passar mais 30 anos fazendo coisa errada e chegar lá ser chamado a atenção pela própria consciência de que fez tudo errado, né? Então, é melhor a gente... Pode falar, Paulo. Só fazer um complemento aqui agora que você falou isso. Uma vez eu sentei diante do mentor ali, através de um médium, e eu disse para ele, mas você precisa entender o seguinte, eu às vezes sou áspero, eu sou duro, mas eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que a pessoa entende. E aí ele deu a risada, ele falou, Paulo, você já passou desse momento. Você sabe muito bem o que dizer e como dizer. Então você é responsável pelo que o outro entende, sim, porque você sabe se fazer entender. Eu vou... me veio à mente, eu vou narrar, desculpa que é uma coisa pessoal, mas acho que tem muito sentido, né? Eu me lembro, eu jovem ainda, amando o trabalho, amando tudo, né? Eu fui chamado a atenção por uma questão. Só que antes de ser chamado a atenção, eu tive um sonho. Eu sonhava que tinha um crocodilo gigante atrás de mim. Eu subia num carro para poder fugir do crocodilo. E crocodilo significava, para mim, o orgulho, um monstro rastejante. Mas ele era grande. Por quê, né? Porque o meu orgulho era grande. E eu sonhei com aquilo, acordei assim de madrugada e fiquei com aquilo na cabeça e tal. E aí, naquela semana, aconteceu de uma pessoa muito querida que conduzia a gente me chamar a atenção bem severamente. E aquilo mexeu com o meu orgulho. E foi uma luta para fugir do crocodilo. E a gente conseguimos, persistimos e conseguimos passar aquilo adiante, né? Vencer o orgulho daquela situação, daquele conflito, e prosseguir na tarefa, e prosseguir amando as pessoas. Então, realmente, e é uma das coisas que mais tira as pessoas do centro, né? São na relação, nos conflitos, na convivência, no querer a coisa do seu jeito, né? E isso gera essa dificuldade. Vou abrir aqui para o Sérgio. Pode falar, Sérgio. Ô, Valteiro, acho que a vida dá sinais para nós todos os dias. Não precisamos esperar 30 anos para o mundo espiritual fazer uma avaliação nossa. Eles nos avisam todos os dias. Acho que nós que estamos dentro de uma toada de conhecimento e de vivência desse conhecimento, seja na família, na sociedade ou no centro espírita, nós somos muito seguidos por nossos guias espirituais muito de perto, sempre nos advertindo, dizendo, olha,
esse caminho, essa ideia, esse comportamento não são condizentes, fique atento, né? Cuide da obra, mas cuide de você, se não está de acordo. Acho que nós estamos, assim, sinais e sinais. Mas, às vezes, a gente persiste num ponto de vista mais, como disse o amigo aí, egocêntrico, a gente se centraliza demais na obra que nós estamos realizando, a gente perde o contato com esse lado sensível da mensagem. Como está aí, né? A caridade é evidente, está clara para nós, mas a gente se perde nos meandros, mas a advertência a gente tem toda hora, sempre, todos os dias. É isso. É verdade. Muito bom. Excelente, amigos. Vamos passar, então. Então, a gente, olhando esse ciclo, né, a gente fecha aqui. Esse transformar-se moralmente, ação do bem, é a caridade. Ele está aqui, né? É a parte que faz parte da iluminação espiritual. Agora, nós vamos entrar no Paulo Estevão, no livro. E eu queria perguntar para vocês se alguém sabe qual é a maior lição da Casa do Caminho. Gente, não existe, né? Eu usei a minha forma de conduzir, dizer assim, eu acho que essa aqui é a maior lição da Casa do Caminho. Então, se alguém não concordar, tudo bem, mas essa é a maior lição que o Voltaire não acha, tá bom? Vamos ler aqui, gente. Que gostoso esse texto. Oi, pode falar. Quem levantou a mão? Eu acho que é o Eduardo. Não? Então vou seguir. Aí eu vou pedir aqui, Marcos, você pode ler para a gente, por favor? O Valteiro foi o Sérgio, só que o microfone dele está fechado. Ah, tá bom. Desculpa, obrigado. Desculpa. Não, eu acho que, dentro da sua pergunta, acho que a maior lição que a gente tira da Casa do Caminho é que após todo o contato com Jesus, os discípulos, todos os que o seguiram, tiveram que botar mãos à obra. Tiveram que pegar no pesado, né? Lidar com as circunstâncias mais adversas da vida para trabalhar o mundo interno e trabalhar situações complicadas que pegaram no caminho deles, né? Foi a única forma que a gente encontrou e encontra até hoje para servir a Jesus e traduzir Jesus na nossa vida, né? Mãos à obra, é isso. Isso aí, muito bom. A gente vai explorar bem isso aqui. Pode ler, Marcos. Ok. O sistema de pregação da virtude. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo queriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia? Junto da família, cada organização vem de Deus, mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Legal. Aqui, só contextualizando, é a hora em que Estevão, Gesiel, está sendo levado para a Casa do Caminho. Quem leu o livro Paulo Estevão vai conhecer essa história, né? Então, Gesiel é levado doente e mais algumas outros doentes, né? E aqui é uma conversa entre o Pedro e o Tiago, que eram os 2 coordenadores da Casa do Caminho, né? Além do João Evangelista e mais alguns outros, se eles iriam receber ou não aqueles novos doentes. E o que a gente vê aqui, gente, de postura? Quais são as duas posições aqui? Quem pode explorar essa passagem, por gentileza? Marcos, se você quiser comentar, pode comentar. Não, ok. Alguns preocupados com a situação propriamente dita, de saturação ali daquele ambiente, né? E o Pedro com o coração enorme, né? Dizendo que o serviço, eles estavam a serviço do Mestre, que o trabalho de assistência teria que ser a todos os seus filhos, independentemente, eles iriam dar um jeito, teriam que dar um jeito nessa questão, né? Então, é incrível essa passagem, né? É verdade.
Aqui, eu me lembro, não sei se vocês conhecem essa história, mas o Divaldo, ele sofria uma obsessão, que era o espírito que ele chama o Homem da Máscara de Ferro. No livro O Semeador de Estrelas, da Sueli, ela traz essas histórias contadas pelo Divaldo. É fantástico esse livro, gente, super recomendo, tem muitos casos legais, assim, as histórias do Divaldo, é um dos melhores livros, assim, sobre a biografia dele. E aí, esse espírito ameaçava, incorporava em pessoas que iam empurrar ele do 20º andar de um prédio, ou, de alguma forma, levavam ele para o mar para ser afogado, fazia miséria com ele e estava perseguindo ele. Aí, ele ia para as reuniões mediúnicas, o Divaldo via um homem com uma máscara de ferro incandescente no rosto, sabe? Uma coisa assustadora. Passaram-se muitos anos, muitos anos. E aí, um dia, o Divaldo já tinha a casa do caminho, né? É a mansão do caminho, né? A casa dele é mansão, era bem grande. E lá ele estava com o mesmo dilema. E aí chega uma criança, deixa uma criança na porta dele, né? E ele pensava assim, puxa, por que deixam só na minha, né? Por que isso assado? Mas a criança, ela estava num lixo cheio de formiga, sabe? Uma situação muito ruim. Aí ele pega, era uma menina, ele pega a menina e diz, e abraça, né? Fala assim, eu vou cuidar dela como minha filha. E leva ela. Gente, na reunião mediúnica seguinte, aparece o Homem da Máscara de Ferro. Só que ele fala assim, eu não posso mais te perseguir. Eu não posso perseguir quem amparou a minha mãe. Gente, olha que legal, né? A mãe missionária reencarnou para sensibilizar o coração do filho, né? No sacrifício. E se o Divaldo não tivesse aberto o coração para aquela situação, ele não tinha resolvido o problema dele. A gente acha que está fazendo a caridade porque nós somos os campeões da caridade. Quando a gente está lá nos trabalhos assistenciais, suando a camisa, né? E aí passando por um monte de coisa, aí lutando, chegando tarde, se esforçando, e aí depois ainda tendo outros problemas na vida pessoal, a gente acha que é o máximo. Mas, na verdade, ali é a grande oportunidade da gente de resgatar as coisas que a gente deixou para trás, né? E Deus, na misericórdia imensa dele, abre essa chance para a gente de resgatar com amor aquilo que a gente, né, feriu com a dor. Muito bem. Então, no Centro Espírita, já é uma lição nossa aqui, né? Vamos prosseguir. Pode prosseguir, Marcos, por favor? Continuo sim, Modelo. O sistema de pregação da virtude. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Pode Fantástico, comentar, né? Aqui, Jesus é o exemplo, né, Valter? É o exemplo, né? A gente tem que fazer um esforço para exemplificar. Então, esse é a nossa grande dificuldade. Bom, eu falo por mim, tá? Estou falando por mim. Mas a questão é a gente dar o exemplo, a gente exemplificar, né? Buscar praticar realmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E começando dentro do nosso lar, muitas vezes, né? Que é o primeiro ali, e depois você expandir isso para o teu convívio social, enfim, onde você estiver, né? Legal, Marcos. E a gente vê essa questão, né? Os filósofos do mundo, ele está criticando uma postura nossa de muito intelectualismo. E isso é o que a gente tem batido no Projeto Centro Espírita bastante, porque às vezes o movimento ele fica elitista, né? Ele fica elitizado
e achando que é só falar, não, tem que ser foco em Kardec, doutrina, pureza doutrinária, coerência doutrinária, o que quer que seja, mas esquece de que tem um outro braço. É importante ter a coerência doutrinária, sim, é importante, mas o braço social, ele também é muito importante. Isso é o contraponto que a gente quer trazer, né? A gente não transformar o nosso trabalho apenas numa discussão filosófica, apenas na questão de letras. A letra mata, o espírito vivifica. Eu queria pedir ainda para o Paulo, pela experiência dele nesse tipo de trabalho, para ele fazer mais comentários aqui para a gente. Paulo, o que você extraiu aqui de pensamentos para a gente, por favor? Eu acho que, como eu li num livro uma vez, a caridade ela tem entendimento mais profundo, né? Caridade, você tem que estar de olho nas duas coisas. Ela não é só você atender a parte material e achar que isso está resolvido e esquecer que, para chegar na penúria material, normalmente começa na penúria espiritual. Então, a gente se deixa levar em algum momento pelas dificuldades da vida, desconhece o nosso Mestre Jesus, que é quem nos dá força, e se deixa chegar a essa situação. Para você receber esse pessoal, amparar e ajudar no reerguimento, primeiro você precisa chegar até a condição deles, para que eles possam entender as suas palavras. E, a partir daí, ter a paciência de fazer junto com eles o caminho de retorno. Porque, para chegar até lá, foi feito todo um caminho de ida. Esse caminho precisa ser feito agora, retornando, espiritualmente falando, religiosamente falando, socialmente falando. Então, não adianta você tirar um camarada que está na penúria total, colocar ele na abastança, isso não vai significar nada na vida dele. Então, você tem que ir dando a ele um passo a passo de volta, socialmente e espiritualmente, sempre em equilíbrio, para que ele possa entender cada passo desse caminho. Entendo assim. Legal, Paulo. E aqui a gente vê a ação do Cristo, quando eu botei esse título, né, o sistema de pregação da virtude, né, vocês devem ter estranhado esse título, mas não foi meu, né, eu peguei do texto. Que quer dizer com o sistema de pregação da virtude? A gente vê a maneira como Cristo fez. Ele usou as palavras, sim, ele contou as parábolas, ele dava lições, ele fez o sermão, mas ele metade do tempo dele era curando as pessoas, a outra metade era fazendo a pregação, né? Então, parece que é um balanço, um equilíbrio em que nós temos que, ele é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia, né? Nós temos que nos mirar no exemplo dele, porque a maneira de agir com bondade com as pessoas foi o que atraiu as pessoas para ele, né? E é assim, às vezes a gente sente a falta, né, das pessoas na casa espírita, mas se lá é um núcleo de amor, de bondade, isso vai atrair as pessoas, elas vão se sentir bem lá. Então, muitos trabalhadores que vão chegando, eles são aqueles que são gratos pela acolhida que tiveram na casa espírita, né? Ô, Isabel, pode falar. Só fazendo um comentário aqui no que ele coloca, né? Os filósofos do mundo sempre pontificaram as cátedras confortáveis, e a gente lembra que também não foi inútil, né? Se você pensar na evolução do pensamento humano, o trabalho de Sócrates, todo o embasamento da nossa evolução, para chegar em Jesus, que é o exemplo da ação do sentimento em cima disso que foi plantado. Então, é interessante a gente analisar por esse aspecto, só que a gente não pode ficar só na teoria, no que já foi aprendido, né? E penso que talvez tivesse sendo muito nova aquela situação. Então, gente, trabalhar, é tudo novo. Para a gente que encontra o terreno todo agora já aplanado, fazer o bem, está tudo certo, isso aí a gente já entendeu, está tranquilo, mas e lá atrás? Quando isso tudo era muito novo, deve ter sido muito, muito desafiador para os apóstolos, para os seguidores, era tudo novo. Então, é muito interessante também olhar para esse aspecto, né? Desculpa que acho que eu estou falando demais. Nada, foi ótimo. Oi, Sérgio, pode falar, meu amigo. Oi, meu amigo. Eu não vou abrir a câmera, que eu estou com a internet bem instável aqui, tá bom? Me perdoe.
Essa última frase, né? Chamando a si os aflitos e enfermos, inauguraram no mundo a forma da verdadeira benemerência social. Acho que a compaixão é uma demonstração mais profunda que a gente possa expressar da caridade, né? Porque você não vê a quem, não vê a hora, não vê o momento, e nós estamos tendo aí essa tragédia no nosso país, né? E nós estamos vendo pessoas anônimas dos mais variados tipos de situações sociais, de cultura, reunidas, né? Numa frente de amparo, de socorro, esses nossos irmãos do Rio Grande do Sul, como e outros também que estão nas guerras lá entre o Iraque, entre a Palestina e Israel, né? Então, a gente escuta coisas assim que a gente fala, dá uma vontade enorme a gente poder estar presente lá, né? Porque a gente fica distante fazendo as nossas obras de doação, mas que vontade que dá de estar junto, poder ir lá tirar um animal daquele de cima do telhado, né? Você socorrer uma pessoa que está aflita. Nossa, eu acho que quando a gente põe a mão na obra, a gente sente o verdadeiro espírito da caridade. E essas pessoas anônimas estão dando demonstrações para nós, independente de crença, do valor que tem a caridade e a compaixão no mundo. Jesus vivido, né, exemplificado através desses companheiros aí. É isso. Muito bom, Sérgio. Muito bom, obrigado. Oi, Samanta, pode falar. Eu anotei aqui, né, porque a gente vai aprendendo, mas a prática dá a medida. A prática da medida do quão caridoso nós somos, a prática da medida de quão tolerante nós somos, né? Porque enquanto a gente está estudando, a gente tem uma visão, mas a gente não sabe a nossa medida dentro daquilo, né? Então, eu sou uma pessoa caridosa. Eu acho que eu sou tal coisa. Eu acho que eu sou tolerante. Mas quando você vai a campo, aquilo dá a medida da sua tolerância, né? A oportunidade do exercício vai nos identificando, vendo o quanto nós ainda somos intolerantes, o quanto não temos paciência, o quanto é difícil fazer a caridade. Então, além de tudo, a caridade nos dá a medida, o estudo nos dá o conhecimento, mas a caridade, o exercício, né, a atividade nos dá essa medida. E foi colocado, né, dos infortunados de sorte, o Paulo colocou, daquelas pessoas que não têm nada, ou seja, na caridade, eu não vou receber nada em troca. Né? E aí, como vai ser o comportamento? Essa que também é a dificuldade. E a expressão que eu gostei, né, que traz aqui, que ele diz assim, célula central do grande movimento humanitarista. E a gente está tentando ver, né, essa questão humanitarista dentro de escolas, dentro do mundo corporativo, que é o humanitarista de você ver o ser humano, né? Então, dentro da medicina, essa visão humanitária da pessoa, do outro ser humano com quem você está lidando, e aí ele inicia isso lá em Simão, né? Então, acho que trazendo para a atualidade é muito interessante, para mim foi muito interessante. Muito legal, é verdade. E muita coisa no mundo mudou depois dessa passagem, né, do Cristo. Ele trouxe uma nova forma de olhar o atendimento social. E aqui a gente vê o nosso Cristo em ação, né? Nosso guia e modelo, curando, carinhoso com todos. Esse finalzinho aqui, ele consolando, ele com as irmãs de Lázaro, né? Ele chora, gente. Essa é uma passagem que me marca muito, que diz lá, né? Jesus chorou. É um versículo assim, só para dizer isso. E eu não lembro de outra passagem onde ele chora. E mostrando, né, que ele sabia que ia curar, mas ele estava com compaixão da dor das irmãs, das amigas dele. E aí vê Lázaro saindo do sepulcro. Então, a ação do Cristo é uma ação de bondade, de muita bondade, de olhar a gente com um carinho enorme. E é a ação que nós devemos ter na casa espírita, né? Reproduzir isso, esse sentimento. Não é simplesmente ir lá protocolarmente e entregar a sacola de alimento, né? É você olhar, conversar com a pessoa, sabe? Saber um pouco, ter aquela conversa amiga, né? Mesmo que poucas palavras, mas ali com um sentimento bom, né? Para os outros. E não só com os chamados, entre aspas, assistidos, né? Porque assistidos somos todos nós, do Cristo, mas também com os companheiros da tarefa. Um olhar de bondade e uma paciência com aquele companheiro mais difícil também é o que o Cristo espera da gente. Prosseguindo, e aí a gente traz a missão dos Espíritos. Oi, Marlene, eu quero ouvir você, pode falar. Depois eu continuo. Você está no mudo. Agora sim. Ainda na questão do entendimento, bom dia a todos.
é o seguinte, eu penso, que nós, quando nós falamos com desencarnados na assistência espiritual, nós falamos com um olhar mais de piedade, mas também olhando para aquele espírito que precisa do magnetismo do médium para que ele possa ser atendido e encaminhado. E isso a gente faz com muita naturalidade, digamos assim. No entanto, nós nos esquecemos que aquele que está caminhando conosco, que bate a porta da casa espírita, ou que a gente encontra pelo caminho, na rua, na vida comum, essa pessoa também, ela está precisando apenas desse magnetismo, desse contato de olho, de palavra, de emanação de amor, para que ele também se fortaleça. Então, às vezes, só aquele encontro já é o suficiente para que ele tenha força para seguir. Então, é um encontro necessário. Isso também é ser caridoso, piedoso, valoroso e seguir os caminhos do Cristo. Ele também curou assim. Obrigada, gente. Excelente, Marlene. Prosseguindo no que você falou, às vezes a gente... O sistema online é muito útil, né? A gente faz o projeto Santo Espírito online. Mas o presencial, ele é fundamental. Porque essa energia do abraço e de tudo que a gente recebe na casa, não dá para fazer só no online. É impossível fazer no online. Eu me lembro de quantas vezes eu chegava do trabalho profissional em direção à casa espírita arrasado, falando assim, eu não vou hoje não, estou cansado, não vou contribuir nada. A gente começa a inventar um monte de argumento, né, para não ir. E aí, naquele dia eu enfrentei, né, os meus problemas e fui para a casa espírita. E aí, chegando lá, parece que você recebe cada abraço que você dá, e você vai cumprimentando os companheiros sempre carinhosos, né, sempre amigos queridos, e aí você, cada abraço, olha, passou o tempo, quando chegou no final da sessão, eu estava quase pulando de tanta energia, o outro mental era totalmente diferente, eu falei assim, mas como é que pode? Eu entrei de um jeito, estou saindo de outro totalmente diferente, chegava em casa sorrindo, feliz, né, de bom humor. Quer dizer, isso é a energia, quer dizer, só que um centro que tem esse clima de amor, ele consegue revitalizar, é um alimento, isso alimenta as pessoas, né? E quando a gente estuda os fluidos, a gente entende o que é isso. Tá? Eu vou passar aqui, eu acho que agora é a Estela, a Marlene deve ter deixado a mão lá, né? Pode falar, Estela. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Que você entrou no tema que eu estava pensando aqui, que a casa espírita é o nosso abastecimento, né? E aí, seja a religião que for, né? Mas a gente tem que pensar que nós somos o templo de Cristo, né? Nós somos Paulo ensinou isso. Então, Cristo, ele ensinava, ele não é o nosso exemplo, guia e modelo, ele ensinava, ele curava, ele fazia caridade o tempo todo. E nós, a gente fica pensando em fazer caridade, às vezes, né? Estou falando por mim, né, e que fico tentando ter essa atenção quando a gente está num grupo, quando a gente está numa ação. Isso não é para ser assim, né? Isso é para ser em todo dia, toda hora, em todo momento. A gente tem que acordar, fazer a nossa oração, ou estar sempre em oração, e pensar que cada gesto, como a Marlene colocou, é um ato de caridade, é um ato de salvar uma vida. Mas uma coisa que eu queria colocar é que, às vezes, a gente faz algum trabalho, e isso aconteceu com Cristo também, né? Nem sempre o fato dele curar ou dele falar uma palavra, a pessoa se converteu. Tem até no filme The Chosen mostra bem isso, quando ele fala com Nicodemos, e Nicodemos não aceita ir com ele. E aí ele fica triste por Nicodemos, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa, como o Paulo colocou, e as pessoas não se transformam. Gente, a gente está plantando semente. Quando a gente está fazendo alguma coisa, você tem que confiar que nós não estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo para nós, porque a oportunidade do trabalho é nossa. A gente não sabe como vai ter o desentranhamento das coisas que estamos fazendo. Só que o que me preocupa, às vezes, é que as pessoas não estão preparadas para as decepções. Aí falar, não vou, né? A gente já ouviu muitas vezes falar assim, eu não vou ajudar no farol, vai usar droga, né? Para que eu vou dar isso aí? Não cabe a gente o julgamento, né? E se aquele ato transformar? E se uma palavrinha que você falar mudar a pessoa?
Isso eu já ouvi de muitos testemunhos, muita gente falar. Então, a gente não tem que estar preocupado com isso, a gente tem que fazer como Cristo. E seguindo, né, a intuição, se a gente souber que a gente está ligado com Deus o tempo todo, o que a gente fizer é uma semente plantada. Então, é caridade todo o tempo, né? Caridade e amor é uma coisa só, né? Não tem que separar isso. Muito bom. Aproveitando o que a Estela falou, eu vou fazer a propaganda de um filme, Os Miseráveis, do Victor Hugo. E tem uma cena em que logo no início, essa cena é de abertura mesmo, né? Esse senhor, quer dizer, o que é o protagonista, ele é um ladrão, ele fugiu da prisão e ele entra na casa de um padre e começa a roubar, e o padre recebe ele com carinho e tal, não sei o que, ele rouba todos os castiçais de prata, tudo que tinha lá de prataria. E ele vai embora com aquilo tudo, né? Bate no padre e vai embora, e depois a polícia pega ele e leva ele para o padre, e pergunta para o padre, e aqui, essas coisas são suas? Aí ele falou assim, esse homem está falando que o senhor deu para eles. Aí o padre diz para eles, não, eu realmente dei para ele. E você esqueceu ainda de levar isso, isso e isso. E aí briga, e aí os guardas vão embora. Quando os guardas vão embora, ele olha para o bandido e diz assim, Jean Valjean, eu estou comprando, né, a sua alma para Deus com essa prata aqui. E, a partir dali, a transformação dele é fenomenal. E o que ele faz de caridade, cuidando de uma prostituta, cuidando de gente... Gente, é um filme maravilhoso. Vale a pena, e ele fala tudo de caridade. Por isso que eu estou puxando aqui. Isso reforça só a fala da Estela. Vou abrir aqui para a Ana Laura. Pessoal, eu não queria... Estou ouvindo os comentários, mas eu estou aqui me contendo, mas eu vou falar. Eu participo de um grupo também de espíritas, faz muitos anos, e faz 3 anos que eles começaram, tem uma amiga nossa, fazer campanha de rua. Então, faz 3 anos que a gente atende o pessoal na Baixada do Glicério, né? E ontem nós fomos. Aí vocês estão falando, voltando falando, já fiquei emocionada, e voltando, né? Aí a Samanta falou na prática da medida, né? Ótimo, eu voltando sempre pontuando. Ok, a gente precisa da informação, como a Samanta falou, né? Naquela palestra do Pequeno Príncipe, a gente tem informação e a transformação, né? Isso é importante, porque só de informação a gente vai viver? Não, a gente tem que ir para a prática, e a prática é na rua. Aí estou vendo aqui Jesus aqui também, né? Assim, curando. E ontem foi tão gratificante, a gente fica 3 horas, não é só dar o alimento, porque a gente arrecada, viu? A gente tem um grupo, R$10 por mês, aí tem hora que a gente consegue juntar 1.000, 1.500 ou menos, e essa moça coordena de uma forma que a gente sai de lá, gente, acrescida, a gente ouve, escuta, sem proselitismo, ninguém sabe qual é a nossa religião, e quando a gente chega, a gente leva 1, 2 carros, aí é tão gratificante quando a gente entra lá embaixo mesmo, sem perigo, eles nos respeitam. Aí as crianças falam, elas chegaram. E aí a gente abre o carro, olha, fica com o maior respeito, às vezes fazem fila, às vezes não. Às vezes dá para fazer uma oração, às vezes não. Ontem falou em reencarnação e a gente, opa, né? Então a gente vai bem devagarinho. Então, a gente escuta, gente, é gratificante. E ontem uma mãe com filho saiu de casa porque o filho é homofóbico e o outro irmão não aceita. E ela falou, eu não posso abandonar meu filho. E ela tinha R$200 para pagar um quarto. Ela falou, não, mas eu já estou arrumando outro emprego, 74 anos. Então ficou com a gente, mas não pediu nada, ela queria desabafar. E a gente aconselha, né? E outro que a gente leva, às vezes, utensílios domésticos, então a gente levou uma frigideira, panela. Gente, é tudo que a gente consegue, né? Nada novo, um pode dar, outro pode dar. Aí tinha uma moça que até discutiu com uma outra e falou assim, essa frigideira é minha, mas eu vou quebrar a cabeça daquela outra se ela vir pegar de mim. Aí eu falei, olha, sem violência, olha o que você falou, né? Aí, é verdade. Então, assim, a gente vai educando, então é na prática. Então, a gente sai tão reconhecida, aí ontem a gente levou mensagem de Maria, pelo Dia das Mães, né? Agora, domingo. Então, assim, gente, é muito gratificante. E o que o Valtena está falando hoje, eu queria trazer para contribuir, não para falar, né, que a gente está saindo e fazendo, mas é importante. E obrigada por tudo que vocês nos oferecem. Obrigada. Legal, Ana Laura. Obrigado por compartilhar com a gente, viu?
Vou prosseguir aqui para a gente dar conta da nossa agenda de hoje. Então, aqui, deixa eu ler. A missão dos espíritas, porque a gente também está ligado a Kardec. Então, vamos ver o que Kardec fala disso. Eu cortei toda a passagem da missão dos espíritas e fui para o final. Ele diz assim, pergunta, se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Tem mais coisa aqui, mas eu quis destacar esse pedaço. Então, dentro da nossa missão está amparar os aflitos. A nossa missão não é só divulgar a doutrina, é divulgar com o exemplo. Por isso que a gente fala lá do sistema de pregação da virtude que o Cristo ensinou. É ali que a gente vai. A pregação dele não foi só o Sermão do Monte, foi mais além. E aí, a gente vai trazer aqui uma passagem interessante da Casa do Caminho, né? Ele diz assim, as primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos, sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia. Loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais. Todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho o movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mistério no concernente à pregação da Boa Nova. Desculpa, da Boa Nova do Reino. A dilatação desses mistérios vincularam o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante, obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade. Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo ao seu espírito discípulo abnegado e sincero. Eu trago isso aqui, que eu me lembro muito de um espírita que já deve ter desencarnado, ele já era velhinho quando ele trouxe esse estudo, ele era de Minas Gerais, de Uberlândia, Uberaba, ele foi fazer uma palestra para a gente sobre a questão da assistência social, hospitais psiquiátricos, um monte de atividade, né, que, dependendo da maneira como são feitos, né, eles acabam drenando toda a energia do trabalhador e das equipes para o atendimento. Então, realmente a gente precisa ter um balanço, né, nessas questões, é um equilíbrio muito interessante, porque a nossa missão no Centro Espírita, primeira, é a da doutrina, né, da divulgação e da prática, e se a gente for enveredar, o que não é proibido, né, e até quem tem essa missão que faça, né, por uma obra assistencial, é preciso tomar cuidado para não ficar refém da complexidade da obra. Eu me lembro de uma casa que cuidava, um asilo que cuidava dos velhinhos, que ele precisava fazer festa de carnaval, e tinha os almoços, tinham cerveja e tinham coisas. Quer dizer, você acaba com o objetivo de amparar os sofredores, né, com uma justificativa,
que a gente entendia como era difícil para aqueles dirigentes conduzir as despesas, né? E ter os alimentos para os velhinhos, os curativos, etc., ter que lançar mão disso, que fere a nossa missão de tirar o vício das pessoas. Então, a pessoa acabava utilizando o próprio vício. Então, nós precisamos ter esse ponto de atenção na hora de se embrenhar numa obra gigante, complexa, como vai ser a sustentabilidade financeira dessa obra e de que maneira isso vai acontecer, para a gente não ficar refém dela e ela se virar contra a gente, né? Tá? E aqui o Paulo de Tarso teve que agir para poder salvar a Casa do Caminho, isso aí é parte da história. Bom, atendendo às solicitações, agora vem uma outra parte muito bonita. Isabel, olha para mim, por favor. Posso ler. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Pode prosseguir. Decorridas duas semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai. Notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado, o moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Isabel, explica essa parte que está em negrito, por favor. É essa questão que a gente fala do sentimento que brota dentro da gente quando a gente se coloca a vivenciar tudo aquilo que a gente conhece ou que está estudando sobre a questão da caridade, do fazer a ação no sentimento que vai brotando dentro da gente. Quer dizer, do quadro que ele tinha de perfeito desequilíbrio, desajuste físico e tudo, ele passa já pelo conhecimento e amadurecimento espiritual que ele já tinha, a exemplificar aquilo que ele sentia, e renunciando à sua própria condição ali, né, de instabilidade de saúde e tudo. Eu acho que essa é a principal, a meu ver, o principal exemplo que é passado para a gente nessa história linda aí, do Estevão, né? Legal. É bacana, né, Isabel? Ele fala assim, ó, o moço hebreu, quer dizer, o Gesiel, ele tinha uma deliciosa e íntima surpresa. Que surpresa é essa? Ele estava vendo o pescador Simão, que ainda era moço, como um exemplo vivo da renúncia fraterna. Ele ficava observando aquele homem de um lado para outro, de leito em leito, cuidando. Aquilo, o que não semeou no coração do Gesiel? Quando eles falam do Messias, que o Messias veio, aquilo cai como uma luva e ele entende tudo, porque ele viu com os próprios olhos o Messias sendo representado por Simão Pedro, né? Então, o sistema de pregação da virtude. As experiências que nós temos nesse campo de trabalho, a Ana Laura estava trazendo aqui alguns casos dos sentimentos. E o que faz na pessoa, o que fortalece ela para o trabalho, a gente fala assim, mas não tem muito trabalhador na casa. Parte da ancoragem, né, de você conseguir ancorar a pessoa dentro da casa, está nas experiências com Deus. E as experiências com Deus, elas brotam dos atos de amor.
eu vou narrar alguns episódios que eu vivenciei. Eu me lembro, uma vez, uma pessoa falou assim, Valteiro, a gente trabalhava na comunidade do Jacarezinho, conhecia muita gente, né, em situação vulnerável, financeira e tal. E aí uma amiga do trabalho falou assim, Valteiro, eu queria muito ajudar uma família, você pode procurar uma família bem necessitada, mas bem necessitada? Aí não foi difícil achar uma família com 6 filhos. Além dos 6 filhos, no alto do morro, eles ainda recebiam os parentes que vinham da Paraíba que não tinham onde ficar. E vocês imaginam, você não tinha o que comer e você ainda recebe mais 2, o casal que veio de fora. Aí ela falou assim, toma aqui a cesta para levar. Eu falei assim, não, guarda aí, vamos juntos. Eu, ainda jovem, me veio uma intuição que eu acho que aquilo foi muito forte e eu uso até hoje. Eu falei assim, não, você não vai entregar para ela, deixa ela sentir. Esse é o sentimento dela. E nós fomos subir a favela. Gente, foi a primeira vez que eu tinha subido aquela favela, passando pelas armas, passando pelos... Rio de Janeiro, né? A gente está falando... Mas era tão alto, era na beira do... Essa favela específica não era o Jacarezinho, ela era Barro Vermelho, alguma coisa assim, que era na beira da Grajaú Jacarepaguá, que quem já foi para o Rio de Janeiro conhece, é uma serra. Era alto, mas muito alto. Era como se eu tivesse saído da minha casa e subido toda a estrada até a Grajaú Jacarepaguá, lá no alto. Quando a gente chegou lá, as pernas tremiam, de verdade, porque a gente estava cansado já. Aí eu fiquei imaginando como aquelas famílias viviam ali. E a gente chegou com a cesta, quando a menina, a Tatiane, entregou a cesta para a família, e a mãe começou a chorar. Mas foi um sentimento, para mim, para ela, para mim que não estava dando nada, foi forte. Imagina para quem estava dando a cesta, de ver aquele quadro de pessoas, de crianças com fome e tal. E é uma experiência com Deus, né? E essas experiências, elas sedimentam coisas dentro das pessoas muito fortes, o que é muito importante, né? Alguém levantou aqui. Ô, Sérgio, pode falar. Ô, Valteiro, eu queria seguir essa linha sua de raciocínio. Eu tive uma oportunidade na vida de trabalhar na casa transitória com as crianças carentes da comunidade próxima da transitória, e era um trabalho de evangelização, um trabalho que eu não tinha experiência nenhuma, mas tinha os evangelizadores bem experientes, mas eu estava coordenando o trabalho. Mas, assim, todas as vezes em que eu recebia os jovens, crianças, adolescentes, uma média de umas 250 crianças, adolescentes e jovens, né? E, assim, no final do trabalho era sempre muito frustrante, né? Porque eu não conseguia atender a expectativa da grande maioria, porque as dores deles são imensas, muitos problemas sociais, de comportamento, e, assim, eu ficava meio frustrado. Mas, no final do ano, nós tivemos uma brilhante ideia de convidar padrinhos para dar presente para essas crianças de Natal. Mas aí surgiu aquela ideia, assim, de dizer que a gente não ia só pedir para que alguém doasse um presente, mas que a pessoa fosse presencialmente entregar o presente. Nós bolamos um café da manhã com as crianças, recepcionando os seus padrinhos que foram, né? Nem todos foram, mas a grande maioria conseguiu aderir à ideia. E olha a experiência que a gente viu do contato desses doadores com essas crianças, a familiaridade, a troca de contato, o apoio que foi dado ao futuro, foi, assim, muito gratificante. Eu queria ressaltar ainda, só mais isso, por favor, aquelas crianças e jovens que não recebiam a presença do padrinho como presente, só recebiam um presente de um dos trabalhadores. E o que me ressaltou bastante foi uma adolescente de 17 para 18 anos, a revolta, a rebeldia em que ela ficou, de saber que ela não foi vista e não foi considerada pelo padrinho, que não pôde ir, nem ninguém da família foi, então nós tivemos que dar o presente para ela, mas ela não queria o presente, ela queria a presença da pessoa, o afeto da pessoa. Rapaz, as experiências que eu tive ali foram muito marcantes para mim, para a gente chegar à conclusão de que caridade realmente é estar coração a coração. Ver a dor do outro, ver o que você pode fazer, se familiarizar, ser amigo, amparar no que for possível, né? Que vai além das fronteiras, às vezes até do conhecimento doutrinário, né? Coração mesmo, coração com coração. É isso, obrigado. Muito bom, Sérgio. E eu continuando aqui nesses exemplos, né? Eu me lembro de uma situação na favela do Jacarezinho, na comunidade. Eu já narrei isso aqui, mas eu me lembro da senhora, Dona América, que fundou esse centro na favela, para poder fazer o atendimento, né? A gente dava sopa lá, era muito bacana. E ela dedicava o sábado inteiro, ela chegava às 7 da manhã, era a última a sair às 6 da tarde.
Minto, era 8 da noite, 8h30, 9 da noite que a gente saía quando a palestra pública terminava naquela época, antes da pandemia. Ela já desencarnou, né? E ela foi uma pessoa muito importante como exemplo e referência, como Pedro foi exemplo e referência para Gisiel. Isso é um ensinamento que não está... Ela não fazia as palestras, a Dona América não fazia palestra, mas o que marcou para mim aquilo... E aí as experiências com Deus, né? Uma vez chegou um senhor com uma criança. Ele era pai de não sei quantos filhos e ele estava desempregado. Ele levou um bebezinho e falou assim: eu não tenho o que comer, minha família não tem o que comer, eu estou vindo aqui, que eu sei que vocês fazem a caridade, eu estou vindo entregar meu filho para vocês cuidarem. Gente, você imagina o que gerou lá no centro, né? E ninguém quer receber uma criança. A gente é contra essa ação, né? Primeiro você fortalece a família. E aí ela foi, deu sopa para ele, foi, sabe, foi carinhosa com ele, deram passe, e oraram com ele, falou assim: olha, você vai para casa, vai dar tudo, deram coisas para ele, né, para ele levar, mantimento e tal, vai dar tudo certo, tal. Ele voltou com a criança. E aí, isso foi de manhã. Chega às 4 da tarde, ele volta. Ele diz assim: eu vim aqui agradecer. Como assim? Eu vim agradecer porque, quando eu estava aqui, uma pessoa foi lá bater na minha casa, me oferecer emprego, e eu já estou empregado. E eu sei que foi porque eu vim aqui. Gente, experiências com Deus. Isso fica marcado, eu não esqueço essa história. São experiências com Deus. Então, e tantas outras que muitos de vocês devem ter vivido, né? Eu tenho uma outra emocionante também, que eu estou narrando, acho que eu vivi, mas outros companheiros poderiam narrar, né? A primeira vez que a gente foi dar cesta de alimento no Natal, a primeira cesta não, marmita. A primeira marmita que a gente foi entregar, a gente parou em frente a uma igreja, noite de Natal, tudo iluminado, os carros do lado de fora, os carros das famílias de classe média, tal, tudo bonito. E aí tinha um jovem, devia ter uns menos de 30 anos, ele estava cutucando a lata de lixo lá da Conlurb para pegar alimento na noite de Natal. Qual o sentimento de uma pessoa dessa? Deus esqueceu de mim? Esse Jesus não cuida de mim? Né? Essa noite de Natal, o que eu estou fazendo aqui? E aí, a gente para aquela fila de carros, ele desce eu, minha esposa e os amigos para dar, né? E aí a minha esposa, a Mônica, ela oferece a cesta e diz assim: Jesus mandou isso aqui para você. Naquela hora, aquele rapaz, aquele jovem, desabou de chorar, né? E nós também, né? Óbvio. Então, o que é isso, né? Porque essa foi a melhor entrega que a gente já fez na vida. Depois, nenhuma outra foi igual a essa. Mas aquela foi uma consolidação de que era importante fazer o trabalho, que aquilo mexia nos corações e ajudava as pessoas nesse sentido, né? Mas a caridade, ela traz isso, traz engajamento. Você, depois que vive isso, quando você vê os evangélicos tão fervorosos, e você não entende porque eles não têm a fé raciocinada que a gente tem, mas eles acreditam com uma fé enorme. Por quê? Porque eles têm experiências com Deus. E isso não é privilégio dos espíritas. Em todos os lugares existem. Por isso, é importante a gente abrir a porta da caridade na casa para que os trabalhadores e os companheiros criem essas experiências no seu repertório íntimo e se fortaleçam para a tarefa, né? Não vou passar aqui para o Roberto para a gente ir finalizando aqui o trabalho. Pode falar, Roberto. Eu não sei se ele foi apertar o microfone e caiu. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto. Abri aqui, Volteno. Pode falar. Sim. Eu vou citar aqui um acontecimento que eu acho que vocês são o culpados. Há muitos anos, dentro do projeto Centro Espírita, quando vocês iam nas casas, vocês falaram de bazares, né? Dava uma introdução. E eu concordei com a fala de vocês e fui tentando entender o bazar, esse tipo de coisa. E na nossa casa espírita lá, a parte financeira não precisa do bazar. Não precisa do bazar. Eu controlei a parte financeira, agora o seu Domingos faleceu, o presidente, e entrou uma nova diretoria e sempre não precisou do bazar. Então, é uma reflexão para aqueles que têm os bazares ali. E começou na casa espírita, onde é que eu frequento, aquele negócio, não, vamos colocar um produto na frente da casa espírita para a gente poder vender um negócio qualquer.
e começaram a colocar os produtos ali na entrada da casa espírita, né? Era muito pequena, tal, e o último domingo do mês, nós recebemos as pessoas, os assistidos, né? Os assistidos lá. E essas pessoas passam por lá e veem aquelas coisas à venda sem ter condições nenhuma de comprar. Então, eu sempre fui tentando, não, tá errado, Jesus, Paulo, todo mundo, e não adiantou. E uma noite, de sexta-feira, num trabalho, veja bem, o tema da lição era a perda da mediunidade. Por que perdemos a mediunidade? Né? E aí muitos comentários, a cobrança, o dinheiro e tal. Nesse dia, bateu na porta da casa espírita um morador de rua que era atendido de domingo com a cesta básica. Então, eu já conhecia ele e tal, e muita gente já não gostou, e esse morador de rua falou para mim, olha, você tem, literalmente, você tem um cobertor aí? Eu falei, tem. Né? Só que aquele negócio do bazar, daquela coisa de, será que eu vou ter dinheiro? Ele falou, quanto que é o cobertor? Aquilo me machucou muito, mas me machucou internamente muito. Eu falei, não fala nada. Eu fui lá em cima, eu sabia que tinha um cobertor, né? E aí eu trouxe de volta. Aí ele falou, mas sabe aquele cobertor grosso, cheiroso, que é de 2 polegadas assim, que você deita assim? Aí ele falou assim, eu não posso ficar com esse cobertor. Eu não tenho dinheiro para esse cobertor. E eu dava o cobertor para ele, e estava chovendo aquele dia. Falei, toma, o cobertor é seu. Não, ele devolvia o cobertor para mim. Falei, não, eu não tenho condições. Falei, rapaz, está aqui o cobertor. E ele foi, eu falei, você tem aonde dormir? Ele falou, vou dormir na bancada ali, embaixo de uma bancada. Ele vai estragar o cobertor. Eu falei, não importa quem estraga o cobertor, é seu. E eu saí chorando por um lado, e ele saiu de felicidade chorando por outro, porque aquele dia ele ia dormir num cobertor cheiroso, que eu pegava o cobertor cheirando assim, amaciante. Então, é uma reflexão do bazar, uma reflexão de vida para a gente. Né? Nossa casa não precisa absolutamente nada de bazares. Né? Às vezes, quem tem um bazar numa casa espírita, vamos separar a melhor coisa aqui, vamos deixar para o bazar, e as outras a gente doa, faz alguma coisa. Né? Então, a doação, e isso eu falava lá um pouquinho antes, a gente recebe de graça essas coisas, por que a gente não tem que dar de graça? E eu acho que vou citar Jesus aqui, né? Eu até citei Jesus numa das nossas reuniões, talvez Jesus, o único ato de rebeldia de Jesus foi quando ele chegou no templo lá e as pessoas estavam vendendo coisas. Né? Então, é uma reflexão para a gente saber. Eu tenho um ponto de vista assim, a gente recebe de graça, a gente doa de graça. A nossa mediunidade, a gente recebeu de Deus e a gente tem que doar de Deus sem nenhum custo. Então, essa reflexão, muito é culpa do Volteno, da Catarine, de todos que estavam lá naquele momento, né, que me marcou há 6, 7 anos atrás. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Bom, esse tema é um tema mais amplo, né? E aí merece um contexto de um monte de coisas, mas a gente entende a sua colocação. Roberto, muito bom. Vou passar aqui para a Silvia. Tudo bem, Silvia? Pode falar. Oi, pessoal, bom dia. Estava com saudade de vocês, precisei ficar ausente, estava na casa da minha filha, não dava certo. Essa reunião realmente amolece o coração, porque eu só choro, eu só choro. Mas fazendo um balanço, né, do que lá desde o começo, o que ficou para mim, tá, pessoal? E o meu aprendizado, as minhas dificuldades. Eu também sou uma pessoa assim, bastante enfática no meu jeito de falar, você entendeu? Eu não tenho lá muito tato. Aí o Paulo falou
Aí Abel comentou alguma coisa também dos apóstolos lá no começo, e eu tenho um livro aqui que Abel uma vez me deu sobre pesquisas sobre o espiritismo no Brasil, do Centro Cultural Eduardo Monteiro, e que a gente não tem ideia, de repente, do que esses espíritas anônimos já sofreram, e esse livro mostra bem. Eu tenho até uma história que ficou marcada para mim, até hoje eu lembro, de uma pessoa que teve a casa incendiada porque era espírita e perdeu o emprego. Então, a gente não tem ideia, por exemplo, de quantos apóstolos anônimos do espiritismo lutaram para que hoje nós pudéssemos viver o espiritismo de forma tranquila. Então, muitas vezes a gente critica a nossa casa espírita, e isso eu também tenho isso, mas não faz isso, não faz aquilo outro, não importa, eles trouxeram até aqui, com as dificuldades deles. Lógico, hoje, através do estudo com vocês, e mesmo do estudo que a USE nos dá de gestão de casa espírita, a gente vê que é todo um outro paradigma. Mas até que ponto a gente tem paciência e tolerância, como a Samantha falou, e caridade para mudar tudo isso de forma serena? Que nem o Figner, ele era daquele jeito, mas também o espiritismo sofria ataque atrás de ataque. Até era justificado ele, porque devia ser uma pressão violenta, mas ele nos traz, como o Valteno falou, um exemplo de humildade. Falou: gente, não segue por esse caminho, não dá certo, a luzinha vai chegar apagada do outro lado. E a gente tem essa dificuldade. Então, o que me ficou para mim, Silvia, não sei se para vocês, gente, relaxa, de boa. Hoje, o Espiritismo só nos pede que a gente viva a caridade, que foi o que Jesus pediu desde lá do fardo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, relaxa, ameniza, vai de boa, tranquilo, viva o que tem melhor no seu coração. Só que a gente ainda não conseguiu entrar nessa vibe. Então, isso, todo esse projeto, justamente, está me ensinando isso. Silvia, relaxa, de boa, tranquilo, vai com calma, atraia, pensa em todas essas pessoas que trouxeram o espiritismo, do jeito que eles conseguiram, do jeito que era possível, mas o negócio está ali em pé funcionando. Não está funcionando no melhor dos mundos? Sim, mas nós não estamos no melhor dos mundos. É um mundo de prova e expiação ainda. Nós não somos as melhores das pessoas, estamos aprendendo. Então, vai de boa, viva a caridade. A caridade é o amor em ação. É apenas isso que Jesus nos pede, mais nada. É isso daí, pessoal. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Silvia. Então, eu queria passar para a Nilzeli, vou pedir para ela fazer a prece. Já estamos no final e ela faz o comentário dela, mas antes de transferir, eu queria só desejar para as mães um feliz Dia das Mães para todos, tá bom? Passando aqui para a Nilzeli. Nilzeli, envolve as mãezinhas todas aí, viu? Vamos lá, amigos, depois destas reflexões que falam ao coração, né? Passa pela nossa inteligência, mas fala ao coração. E que delícia quando nós temos esse contato entre nós, próximos, conosco mesmos, na intimidade, e isso nos liga ao Pai, porque é assim que Ele deseja que nós nos expressemos, com o sentimento, qualquer que seja a expressão de sentimento que já tenhamos construído em nós. Amado Pai, neste momento, ampliamos a gratidão, Senhor, por tudo e todos que fazem parte dessa nossa caminhada evolutiva, especialmente neste momento, pela oportunidade de estarmos entre irmãos, aprendendo, Senhor, a colocar em prática isso que nós já começamos a sentir, que vibra o nosso coração, que faz com que busquemos justamente ampliar
em nós o sentido da vida, o sentido de tudo isso que nós vemos em teoria para colocar em prática. E que gostoso, Pai, quando nós podemos agradecer por ter nos dado a oportunidade de reencarnarmos. Essa rica oportunidade de aprendizado, melhoria e serviço, Senhor, e foi por meio da nossa mãe. Então, gratidão a todas as mães que trouxeram, as mães que, se não puderam trazer, aceitaram amar, a todas aquelas que, embora não tendo o título de mãe, mas fizeram na prática a ação de mãe. Enfim, Senhor, tuas bênçãos sobre as mães nós já percebemos, porque todas têm naturalmente algo que não se explica, que é da maternidade. Então, a espiritualidade amiga que possa conduzir a cada mãe, todas as mães, os nossos melhores pensamentos e sentimentos que impregnam os fluidos e fazem chegar até elas com a nossa gratidão. Graças a Deus.